Graça e paz, amados. Nós quero em nome do Senhor Jesus, desejar que você esteja bem, que de fato você possa estar desfrutando da mais perfeita paz de Cristo no seu coração com toda a sua família. Hoje eu quero nesse vídeo compartilhar um pouco com vocês a respeito do livro de Atos. Nós vamos iniciar uma série de ministrações voltada para o livro de Atos, durante esse período, enquanto nós não retornaremos aí para as atividades no templo, as atividades coletivas. Então vamos aprender com esses ensinamentos, relatos no livro de Atos, onde há muitos fatos importantes para nos ajudar no crescimento espiritual como igreja do Senhor Jesus. Livro tão importante quanto toda a Bíblia, E nós temos aí no relato de Lucas, e hoje nós vamos compartilhar, a partir do verso 1 até o verso 3, eu quero compartilhar com vocês nesse primeiro vídeo. Ele diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. Amém, Então nós temos aí um relato de Lucas, onde ele tem uma preocupação, como ele informa logo no primeiro verso, dizendo que ele fez, uma pesquisa, ele fez um levantamento e ele dirige a alguém, explicando a respeito desse relato que ele fez, desse levantamento, dessa pesquisa bem cuidadosa, E alguns historiadores entendem que esse Teófilo era alguém que ocupava um cargo muito importante ali, ou alguém um cargo importante público, Alguém que, pelo fato de Lucas dizer, ó excelentíssimo Teófilo, outros dizem, e alguns dizem que pode ser alguém que também não tinha tanto conhecimento da palavra. Então, não há assim não podemos fazer uma definição dizendo assim, é fulano, ou é alguém. Nós sabemos que da preocupação de Lucas em examinar os fatos. O Evangelho, esse livro de Atos, ele é uma continuidade do Evangelho de Lucas, Lucas segue narrando os fatos, segue contando os fatos, Então ele dá continuidade ao Evangelho de Lucas. Alguns costumam dizer que é o quarto Evangelho, E ele foi escrito mais ou menos por volta aí do ano 90 depois de Cristo, onde a igreja marca aí o início da igreja. Então, nesse livro de Atos, Lucas, como eu já disse, ele vai dar continuidade à história, que iniciara em seu evangelho. E essa história está abrangendo principalmente, os 30 anos aí depois que Jesus voltou ao céu. Mais ou menos por aí, ele vem trabalhando, ele relata a história toda, e isso começa mais ou menos aí, ele vai falar a respeito dos 30 anos aí, depois que Jesus voltou ao céu. E durante esse curto período aí, a igreja veio também, durante esse período dos 30 anos aí, após Jesus voltar ao céu, a igreja foi estabelecida. E o Espírito Santo, então, foi quem capacitou aquelas pessoas, pessoas humildes, Isso aqueles que pregavam, então, as boas novas de salvação, receberam aí toda essa capacitação aí do Espírito Santo, E eram apenas pessoas comuns. Isso é interessante nós ficarmos atentos a isso. Então, é o Espírito Santo quem capacita, e aqueles homens eram homens comuns, Homens com fragilidade, com limitações humanas, Para quê que capacitou eles? Para levar as boas novas, da salvação, E eles fizeram isso até mesmo a capital, do Império Romano, até Roma, Eles tiveram essa preocupação, receberam toda a capacitação para levar essas boas novas também ao Império Romano, Então
Então, no livro de Atos, nós vamos aprender a respeito da natureza da igreja, né? E também nós vamos entender ali, à luz desse livro, que como nós, né, esses primeiros crentes alvoroçaram o mundo, e nós também podemos fazer isso, é dado-nos a responsabilidade, né, dessa tarefa de alvoroçar o mundo com as boas novas de salvação. E Lucas, ele diz que os discípulos, eles foram testemunhas, né, oculares de tudo o que aconteceu aí durante o período que Jesus esteve com eles, e também os 40 dias, né, que representa aí a quaresma após a ressurreição de Jesus, né? Então, depois da sua ressurreição, Jesus ainda ensinou aos discípulos aí após a sua ressurreição a respeito também do reino de Deus, né? E Lucas faz questão de mencionar isso também, né? E algo que nós precisamos considerar também nesse texto, né, nesse livro de Atos, nós vamos considerar a transformação, né, que a ressurreição de Cristo trouxe a esses homens para que eles pudessem pregar o Evangelho. Vale nós observarmos que quando, né, os discípulos, ainda antes da morte de Jesus, eles tiveram uma experiência com Jesus, andaram com Jesus, né? Jesus esteve ensinando a eles como deveriam portar diante de cada situação, mas com a morte de Jesus, eles ficaram um pouco abatidos, ficaram decepcionados, né? Com essa morte de Jesus, eles dispersaram, eles estavam todos juntos antes da crucificação de Jesus, e agora eles dispersam, né? Eles se sentem desiludidos, porque eles tinham depositado a sua esperança em Jesus, e parece que Jesus havia decepcionado eles, né, com a sua morte. Eles fizeram tudo isso, dispersaram, ficaram desiludidos, ficaram, né, com pessoas com questões de preocupações aí, né? Por quê? Porque eles sentiram, com a morte de Jesus, as suas vidas ameaçadas, né? Mas na morte de Jesus aconteceu ali, né, com essa morte de Jesus, aconteceu um fato interessante que Lucas narra. No verso 3 ele diz: os quais também, depois de terem padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Eu quero deixar aqui, que nós precisamos observar aqui, é interessante que esse fato de Jesus ter apresentado vivo a eles, isso causou uma grande diferença na vida deles, serviu como motivação. Ou seja, o que nós podemos entender com isso? A vida cristã, ela precisa de uma experiência. Nós só vamos nos envolver de fato no reino de Deus e vamos ter realmente compromisso com o reino de Deus se tivermos uma experiência com Deus. Não sermos apenas leitores da palavra, né? Sermos apenas mencionadores dos relatos bíblicos, mas tivermos uma experiência, intimidade com Deus. Porque olha, aqueles homens que na morte de Jesus ficaram desiludidos, frustrados, que dispersaram, agora com a ressurreição de Jesus, e Jesus estando vivo, como Lucas relata no verso 3, né? Jesus viveu com eles depois da sua ressurreição mais 40 dias, e aí, então, ele vai fazer o quê? Eles têm uma experiência diferenciada com Jesus, uma intimidade com Jesus. E após essa ressurreição, então, eles tornaram homens destemidos, né? Tornaram homens, como o verso 3 nos ensina aqui, eles tornaram homens, né, que tiveram coragem, né, para arriscar tudo para transmitir o Evangelho, né? Até mesmo a sua própria vida. Eles enfrentaram aí prisões, açoitamentos, né, rejeições, martírio, e mais do que nunca, né, não deixaram todos esses fatores, né, comprometerem a missão que foi dada a eles de anunciar as boas novas, né? Então, em alguns casos, né, as suas vidas arriscaram essas suas vidas, né, por algo, e eles não iriam fazer isso, é claro, se eles não soubessem que o que estava valendo apenas eles investirem, eles arriscarem a vida deles, né, mas eles estavam arriscando por algo que eles sabiam que não era um fraude, né, era algo verdadeiro.
Às vezes nós estamos pregando o evangelho, nós estamos falando para as pessoas como se, às vezes, nem nós mesmos damos demonstração de que confiamos. Por quê? Porque quando nós deparamos com dificuldades, com desafios, nós recuamos. E os discípulos, eles por ter uma experiência profunda com a morte e a ressurreição de Jesus, eles falaram, não, nós estamos por uma causa não fraudulenta, uma causa verdadeira, eu sei que Deus é maior, eu sei que Deus ressuscitou Jesus, e eles então vestem a camisa do evangelho e vai com tudo para a pregação da palavra de Deus. Eles sabem que Deus estava de fato no controle. Eles não simplesmente mencionavam, Deus está no controle de tudo, irmãos, nós sabemos que Deus... Não, eles tinham convicção de que Deus estava no controle de tudo, pois eles tinham experimentado ali uma experiência fantástica com a ressurreição de Jesus, e isso foi fundamental para a vida deles. Eles sabiam que Jesus estava vivo. Então, meu querido, Jesus está vivo, Jesus não está morto. Às vezes, nós como igrejas portamos diante dos desafios como se Cristo, nosso Salvador, estivesse morto. Esses homens tinham a convicção de que Jesus estava vivo. A igreja, e isso, o que aconteceu? Inflamou a igreja primitiva. A igreja primitiva se sentiu encorajada diante do posicionamento daqueles homens para também anunciar o evangelho. Ela ficou entusiasmada, com esses fatos. E isso nós precisamos saber, nós precisamos ter essa convicção, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que venceu a morte, ele está vivo. Eu não prego um Deus morto, eu prego um Deus vivo. A igreja do Senhor Jesus tem uma promessa de que a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. E isso é que vai dar a ousadia à igreja para pregar o evangelho, para cumprir a sua missão. Então precisamos saber disso, que possamos ter a confiança, no testemunho deles, Eles deram testemunho da ressurreição de Cristo, e nós também podemos, em pleno 20 séculos aí mais tarde, ainda nós podemos também ter essa confiança aí de que nossa fé é baseada em fatos. O nosso Jesus, o nosso Salvador está vivo. Jesus, ele, conforme o verso 3, relata, ele vai, e o próprio na parte B do versículo, visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeito ao reino de Deus. Então, Jesus explica aí a sua vinda inaugurava, que a sua vinda inaugurava o reino de Deus na terra, e quando ele voltasse ao céu, o reino de Deus permaneceria nos corações e seria desenvolvido na vida de todos os crentes, pela presença do Espírito Santo. Então, ou seja, o reino de Deus, Jesus estabeleceu ele está em nossos corações. E quem confirma isso é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, mas o reino de Deus, meu querido, ele não vai se concretizar plenamente até que Jesus volte. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós, vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar provações, como o próprio livro está relatando. Então, o reino de Deus não foi totalmente concretizado, ele foi trazido, anunciado até nós, ele chegou até nós, ele está estabelecido em nosso meio, mas ele precisa que alguém, a igreja, dê continuidade a essa divulgação do reino de Deus, Então, Jesus volta. E aí sim, quando Jesus voltar para julgar, os homens, aí sim ele vai remover todo o mal, do mundo. Até então, nós como crentes devemos trabalhar para divulgar o reino de Deus. É nossa tarefa, é nossa responsabilidade divulgar o reino de Deus, É registrado aqui no livro de Atos, Então, esse livro ele registra como essa obra teve início e o que a igreja primitiva iniciou, nós devemos continuar. Meu querido, é tempo de pregarmos o evangelho, é tempo de anunciar a palavra de Deus, é tempo de falarmos de um Cristo vivo. O nosso Deus não está morto, ele está vivo, ele está operando na vida daqueles que nele crê. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus não foi concretizado, ele está em aberto, ele está sendo divulgado entre os homens. Mas Jesus vai voltar um dia para estar
né, julgando o homem mau e remover todo o mal. Isso quer dizer que até a volta de Cristo nós teremos desafios pela frente. Nós teremos coronavírus, nós teremos outras e outras provações a serem vencidas. Precisamos então, como aqueles homens do livro de Atos, como os apóstolos, termos a nossa confiança, a nossa fé. O nosso Deus está vivo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e que nós continuemos confiando nele.